Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast da Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e nesse programa e podcast nós discutimos estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero nesse nicho de tributário na advocacia. E hoje nós temos um tema fascinante aqui com um super especialista que eu apresento daqui a um minutinho, e você sabe que o objetivo dessas lives e podcasts é advogarmos juntos. Então, aparecendo algum caso no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo que a gente discute os termos de uma parceria. E você já sabe também que estão abertas as inscrições dos meus cursos de advocacia tributária e advogue para servidores públicos. Vídeos explicativos dos dois cursos você encontra no link na descrição dessa live aqui ou também na minha bio do Instagram. Hoje nós vamos falar de um tema fascinante que é a tributação ambiental, um assunto, posso dizer assim, novo, que eu ignorava quase que por completo até ter contato com o nosso convidado ilustre de hoje. Para falar de tributação ambiental, eu convidei aqui um grande amigo, o professor Rafael Mates. Ele tem um currículo vastíssimo, ele é advogado, doutor e mestre em Direito Ambiental, especialista em tributário, formado em Direito e Gestão Ambiental, então perceba que ele sabe duplamente do que ele está falando. Professor de cursos preparatórios para concursos e OAB, no Complexo de Ensino Renato Saraiva, o CERS, coordenador da especialização em Direito Ambiental com ênfase em agronegócio da Faculdade do CERS, em Direito do Agronegócio da querida Faculdade Legal, e autor de livros pela editora Ridel. E além disso, eu tive um contato com o professor Rafael Mates logo quando ele estava despontando para a docência, há muito tempo atrás. Eu sou um tiozão, mas ele é bem novo, só que faz muito tempo atrás nós selecionamos o professor Rafael, que era um talento já despontando logo depois de sair da faculdade. Ele foi meu assistente por um bom tempo lá no LFG e ele se destacava demais entre o grupo de assistentes, que já era um grupo bastante selecionado, e hoje ele virou uma estrela nacional aí para falar com a gente sobre esse tema novo, tributação ambiental. Rafa, que currículo, hein, meu amigo? Boa noite, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Maza, muito obrigado. Bom, a resolução aí da minha carreira, ela se dá com base nos meus parâmetros, naqueles que foram os meus exemplos no início. E certamente você foi um deles, você muito importante aí na minha vida profissional. Já tive a oportunidade de lhe dizer o quanto o seu apoio, as portas que você abriu foram importantes para mim, para que eu pudesse seguir essa carreira. Muito obrigado. E obrigado pelo convite para hoje falarmos sobre esse tema apaixonante, um tema que eu gosto demais. E eu espero enriquecer aqui para todos os seus seguidores. Pois é, Rafa, você é formado em Direito e em Gestão Ambiental. Só por curiosidade, fala um pouquinho como que é uma graduação em Gestão Ambiental, qual que é mais ou menos a ênfase do curso, que é muito interessante. É outra vida, é completamente diferente do que a gente está acostumado no direito, né? Eu senti a dificuldade, isso ali em 2012, 2013, já trabalhando com direito ambiental já há algum tempo, eu senti uma certa dificuldade em compreender e rebater alguns argumentos que eram expostos pela parte contrária em processos judiciais. Eu me lembro bem de um caso no qual o meu cliente tinha sido autuado por supressão de vegetação, e a autoridade administrativa dizia que a árvore que foi suprimida era nativa. E eu tinha em mim que aquela árvore era exótica. Quando você desconfigura esse caráter, muda completamente a infração. Às vezes até ela deixa de existir. Olha só como é importante você conhecer o critério técnico para a definição da vegetação. E aí, para eu ter a possibilidade, a competência para me manifestar a respeito de um ponto como esse, fui estudar gestão ambiental. Em gestão ambiental é curioso porque a gente não trabalha só com flora, né? Eu fui estudar fauna, eu fui estudar recursos hídricos, eu fui estudar como estruturar sistemas de gestão ambiental, entre vários outros temas. E hoje, inclusive, o nosso escritório, seguindo, toda essa lição que tivemos na faculdade, na segunda faculdade, nosso escritório hoje tem sistema de gestão implementado, é um dos poucos escritórios no Brasil que tem ISO 14001,
uma responsabilidade internacional aí por redução de impactos ambientais, a gente compensa todas as nossas emissões de CO2. Então, a faculdade foi bastante importante na minha vida e mudou assim radicalmente minha forma de trabalhar e até mesmo minha forma de lidar com as minhas questões do dia a dia, as minhas questões diárias, com a minha família, com o meu resíduo produzido em casa. Uma faculdade bem interessante, realmente. Cara, que legal. E parabéns aí pelo o seu caminho nesse sentido de saber cada vez mais do que você está falando. E é por isso que você é considerado uma referência nacional, tanto em direito tributário como nessa intersecção de gestão ambiental. E é um tema que só vai crescer, né? Porque os desafios aumentam, sem dúvida nenhuma, daqui para frente. E você sabe, Rafa, que a primeira vez que eu despertei para esse assunto do direito ambiental em direito público foi com a lei de licitações, ainda a lei antiga 8666. Ela previa como critério de desempate ou como finalidade da licitação uma gestão ambiental responsável. E agora, na nova lei de licitações, é um dos critérios de desempate num certame licitatório, a empresa comprovar a realização de boas práticas ambientais. Então, fica aí a dica, a importância que quem nos ouve aqui saiba do que está falando, né? E é uma vida cada vez de mais estudos, e o professor Rafael aqui é um exemplo que tem que ser seguido por todos nós. Ô, Rafael, eu esqueci de te perguntar, qual que é o nome do seu escritório? AMA Advogados, é a abreviatura de Antoniette Matos, Advocacia. Legal, porque no Instagram você consegue achar facilmente o professor Matos, é Rafael.Mates, que são 2 T's e um H, Rafael.Mates, mas ele é conhecido de todos vocês aí, recomendo que vocês sigam o perfil dele para ter dicas dessa intersecção entre o direito e a gestão ambiental. Então, Rafa, para não ocupar muito seu tempo, em que medida a tributação pode ser utilizada para a garantia de sustentabilidade? Legal, mas a gente está num momento importante, né, do direito tributário, uma reforma tributária aí próxima de ser aprovada. Nós estamos no momento aí de rediscutir os instrumentos tributários, especialmente os instrumentos ambientais. Estamos no momento em que toda a sociedade despertou para a sustentabilidade. Eu convido você que está me assistindo aí a parar para pensar o que mais se discute hoje aí no seu trabalho, na sua repartição pública, no seu escritório, na sua empresa, até mesmo no Instagram, até mesmo ali no TikTok. Qual que é o assunto de maior relevância hoje, tirando, claro, o assunto Larissa Manoela, que vem tomando aí bastante, né, a nossa agenda, mas um outro assunto está ali em segundo lugar, terceiro lugar. Sustentabilidade. Você liga a televisão, sustentabilidade. Está vindo um podcast, aparece uma propaganda, sustentabilidade. Virou um assunto do momento. Quando eu comecei a estudar direito ambiental, realmente sustentabilidade era ainda um assunto que estava muito incipiente, né? Havia pouca discussão, a sociedade não havia despertado para isso. E hoje não há mais atividade econômica sem se pensar em sustentabilidade. Superada essa introduçãozinha, aí a gente passa a pensar o seguinte: de que forma o direito ele pode garantir a sustentabilidade? E essa resposta normalmente é respondida com uma fórmula bem simples, uma equação quase que tradicional e que eu vou confidencializar a vocês, eu não gosto muito. É aquela história de, para garantir a sustentabilidade, nós precisamos aumentar o rigor das leis ambientais. Nós precisamos aumentar as penas dos crimes, aumentar as multas. É verdade que o aumento dos critérios de comando e controle, de responsabilidade, traz, né, uma sensação de maior rigor e que as pessoas vão ter mais medo de cometer danos ambientais, infrações ambientais. Mas se essa lógica fosse tão certeira quanto ela parece ser, hoje, em um país que tem a legislação ambiental mais avançada, em um país que fala de tríplice responsabilidade desde 1988, nós não estaríamos mais aqui discutindo
fórmulas de reparação do dano, de punição dos danos ambientais. Não estaríamos mais discutindo isso. Essa questão já estaria completamente superada. Mas não é isso que a gente vê nas notícias, nos números, nas informações trazidas pelos telejornais, não. A gente vê aí um aumento do desmatamento, aumento de emissão de carbono. Então, será que aquela equação de aumentar a pena, criar instrumentos de comando e controle, é mesmo a equação que traz mais efetividade? E aí, discutir tributação ambiental, para mim, Mazá, é passar pela questão da efetividade. E aí a gente vai caminhar no sentido de trazer uma alternativa, que não é de modo nenhum, isso é uma advertência importante que eu preciso fazer com vocês, não é de modo nenhum excludente, mas é sim um complemento do tema da responsabilidade. A gente passa a falar sobre incentivos. Então, ao invés só de trabalharmos com responsabilidade e punição, trabalhamos também com incentivos. Nós temos um princípio em direito ambiental que é o do poluidor-pagador. Aquele que poluir, paga, responde pela sua poluição. Mas e aquele que protege o meio ambiente? Como que eu faço para esse cara que protege o meio ambiente se sentir cada vez mais motivado a proteger? Como é que eu faço para que esse cara que protege o meio ambiente influencie o seu vizinho, influencie a sua família a também proteger? Será que só o medo da punição vai gerar esse efeito? Aí surgem os instrumentos econômicos, os instrumentos de indução, como, por exemplo, os instrumentos tributários. Então, logo de cara, eu acho que a gente precisa traçar uma premissa quando a gente fala de tributação ambiental. A tributação ambiental ela não serve para taxar. A tributação ambiental ela serve para incentivar. E nesse sentido, nós vamos encontrar vários instrumentos que ao longo aqui da nossa live a gente pode falar, que vão incentivar boas condutas. Então, a lógica, Mazá, essa relação entre direito tributário e ambiental, ela vai se dar no seguinte sentido. Quem traz ganhos ambientais vai pagar menos tributo. E já que falamos, por exemplo, da reforma tributária, o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas para veículos que poluem menos. Inclusive, hoje já há a possibilidade de regime fiscal diferenciado, né, para biocombustíveis, previsto na própria Constituição Federal. É nesse sentido. E eu não vejo a tributação ambiental sendo utilizada de outra forma. Às vezes eu ouço um ou outro defendendo, vamos aumentar o tributo das empresas que mais poluem. Na minha visão, essa é uma discussão que ainda tem que ser levada ao Supremo, mas na minha visão, essa lógica é totalmente inconstitucional, turma. E ela é inconstitucional porque criaria um tributo com efeito sancionatório. E nosso direito tributário não permite um tributo com efeito sancionatório. Artigo 3º do CTN deixa muito claro isso. Nós temos talvez digamos assim, uma exceção, lá no caso da progressividade extrafiscal do IPTU, lá do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, mas o tributo não pode ter efeito confiscatório, efeito sancionatório. Diverge da própria característica do tributo. Então, a gente não pensa o tributo ambiental com a ideia de tributar mais quem polui mais. Quem polui mais vai responder por multa, vai responder por crime, vai responder por reparação. O artigo 3º do CTN... Desculpa te interromper, Rafa, mas imagina, é muito legal essa observação sua. Isso está no artigo 3º do CTN, que diz que tributo não pode constituir sanção por ato ilícito. Então, é uma mudança de perspectiva essa que você está trazendo, para mim, muito nova. E, de fato, mais do que punir, o incentivo é um caminho mais curto para você atingir esse resultado. Eu lembro um exemplo bem bobo aqui de São Paulo.
O município de São Paulo tirou do rodízio veículos que sejam híbridos ou veículos que sejam exclusivamente movidos a energia não fóssil, digamos assim, e realmente não há uma punição para quem polui demais no veículo, mas há esse incentivo para quem conseguir, né, adquirir um carro com essas características de estar fora do rodízio. Muito interessante. Tem alguns outros exemplos, Rafa, de tributação utilizada com esse objetivo de preservação ambiental? Temos várias. Por exemplo, no caso do ITR, a lei de 96, a 9393, ela prevê, em consonância com o próprio Código Florestal, a possibilidade do proprietário rural deduzir da base de cálculo do ITR o que ele tem dentro do imóvel com vegetação nativa, que no direito ambiental a gente chama de área de reserva legal, de área de preservação permanente. Então, o proprietário rural, ele tem ali a sua obrigação de manter vegetação em pé dentro do seu imóvel, e com isso ele acaba diminuindo a sua área produtiva, mas, por outro lado, também ele vai reduzir a sua base de cálculo de ITR. Muita gente fala que isso é uma isenção sobre as áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, mas, tecnicamente, é uma redução da base de cálculo. Quando se faz a declaração lá do ITR, você informa o que se tem de APP e de reserva legal, e com isso você tem uma redução da base que é utilizada para o cálculo final do ITR. Esse é um exemplo já bastante consagrado, conhecido e que é usualmente utilizado aí pelo setor do agronegócio, pelos proprietários rurais. Nós temos um exemplo que está surgindo aí do Poder Legislativo e que deve acontecer nos próximos dias, semanas, que é a ideia do IPTU também deduzido aí dessas áreas protegidas. Existe um projeto de emenda constitucional que já foi aprovado no Senado e que hoje está na Câmara, que visa a alteração do artigo 156 da Constituição para incluir uma nova forma de progressividade do IPTU com este viés ambiental. E aqui eu trago para vocês, vejam, o IPTU ele pode ter alíquotas diferenciadas, claro, a partir da aprovação dessa PEC, em razão do aproveitamento de águas pluviais, reuso de água servida, tratamento local de águas residuais, recarga de aquífero, utilização de telhados verdes, grau de permeabilização do solo e utilização de energia renovável. Quantos imóveis aí que você que está me assistindo conhece, talvez até da sua família, já não hoje utiliza energia solar para geração de energia, né? Quantos loteamentos aí a gente não conhece que no seu interior nós temos rios, córregos que passam por lá, formando áreas de vegetação chamadas de área de preservação permanente às suas margens? Quantos imóveis não tem a área de APP dentro da sua localização? Quantos não utilizam aí, quantos condomínios, aqui em São Paulo tem demais, o reuso da água? Nós temos vários exemplos, isso aí vai impactar, e eu não estou me referindo, muita gente acha que tributação ambiental é uma coisa para grandes empresas, né? Mas não, eu estou me referindo a todos nós, a pessoa física, que por talvez uma conta, por talvez um interesse econômico, ou até mesmo por uma consciência ecológica, começou a tomar algumas atitudes em casa para ter uma vida um pouco mais sustentável, só que até hoje a tributação não dá um benefício para essa pessoa. A partir do momento que a tributação der, mesmo aquele que está ainda em dúvida se vai investir nesses critérios e mudar um pouquinho lá a sua casa, a forma de gerar energia e tudo mais, esse vizinho que está em dúvida, que não sabe se vai investir, ele vai investir porque ele fala, poxa, eu vou reduzir o meu IPTU. E cá entre nós, IPTU é uma porrada. IPTU é um imposto caro. Não é, Masa? Se você pode reduzir um pouquinho o seu IPTU, que maravilha.
Ô, Rafa, e O para ITR mim, não é tão alto, mas o cara, IPTU é caiu. altíssimo. Essa sua fala fez cair uma ficha em mim aqui sobre a importância disso, porque a utilização do ITR faz todo sentido para a finalidade extrafiscal ambiental, porque ele está lidando ali com a área rural, onde, em tese, o problema se apresentaria de uma forma mais expressiva. Mas como é importante esse projeto de incluir o IPTU nessas práticas, essa desoneração, porque faz um tempo que eu não estudo isso, mas quando a gente dava aula no Prima, e o Rafa também por bastante tempo deu aula lá, depois no LFG e agora no CERS, eu cheguei a pesquisar, havia alguns municípios brasileiros que não tinham área rural nenhuma. O caso de São Caetano, aqui na Grande São Paulo, terra da minha mulher, São Caetano não tem área rural. Então perceba que, como ele é um município 100% urbano, todo mundo paga IPTU, a existência de um ITR que poderia favorecer prática ambiental se perderia. E com o IPTU você fecha esse círculo, né? Porque aí todo o território nacional está sujeito a uma área de incentivo, tanto para o IPTU quando for urbana, assim o ITR quando for rural. Muito legal. Então a gente tem o IPTU, a gente tem o ITR, para quem está chegando agora. Eu estou falando sobre tributação ambiental com um grande especialista, referência brasileira em direito tributário ambiental, que é o professor Rafael Matos, e ele dizia de uma forma muito interessante que o ITR e o IPTU já estão aí no horizonte com mecanismos de estimular boas práticas ambientais. E a questão, Rafa, do agronegócio? Porque sempre que a gente pensa em preservação ambiental, nem sempre as pessoas associam o agroprodutor a um parceiro na preservação ambiental. Muito pelo contrário, às vezes a questão é colocada como se fossem realidades que não pudessem se aproximar. O avanço do agronegócio e também uma gestão ambiental sustentável. Tem algum impacto direto numa tributação para o agronegócio? E é possível você estimular práticas no agronegócio que não prejudiquem a preservação ambiental? Como que você resolve essa equação entre essas duas ideias, Rafa? Você sabe que eu advogo para o setor do agronegócio já há bastante tempo, né? Eu acho que talvez pela minha origem, nascida em Ribeirão Preto, que é considerada a capital do agronegócio, talvez por isso hoje eu acabei desenvolvendo, né, essa atuação junto ao agro, mas a verdade é que desde o início, desde quando eu comecei a trabalhar com agro, eu venho defendendo a máxima de que o Brasil ele pode ser, ao mesmo tempo, a potência agrícola que já é. Hoje nós somos, em alguns produtos, o principal exportador, em outros a gente fica ali em segundo, terceiro lugar, o que é motivo, claro, de muito orgulho para nós. Nosso país ele tem uma vocação agrícola muito grande, histórica, né? Nosso processo de colonização se deu com base no agronegócio, né, com as atividades do agronegócio. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser uma potência ambiental. Nós temos aí grande parte da Amazônia em nosso território, nós temos vários biomas, nós temos recursos hídricos em volume enorme, né, uma dimensão enorme de recursos hídricos, ou seja, nós somos uma potência ambiental e precisamos coalizar esses dois fatores. Aí muita gente diz, não, mas eles são antagônicos, não dá para coalizar. Eu digo que sim, que dá. E é curioso, mas eu levei isso inclusive para minha tese de doutorado. Eu fui falar de atuação do agronegócio diante de mudanças climáticas no meu doutorado, e eu levei um exemplo do meu escritório para a minha pesquisa. O que eu pude perceber ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com o agronegócio é que existe uma geração mais antiga que realmente não conseguia fazer esse link entre preservação e desenvolvimento, e uma geração mais nova, talvez o neto daquele primeiro proprietário, que já vem com outras ideias. Eu tenho clientes no escritório que me contrataram não para criar um contencioso de defesa e tudo mais, mas sim para transformar aquele grupo de agronegócio, aqueles proprietários, em grandes players
do agronegócio da sustentabilidade, buscar certificação, selo verde, etc. Isso lá atrás. Hoje, isso não se tornou, hoje na atualidade, isso não é mais uma vontade de um ou de outro, isso se tornou uma obrigação. E daí eu já, encaminhando para a resposta à sua pergunta, Mazá, hoje a gente não consegue, eu não sei se todos que estão me assistindo têm esse dado, mas a gente não consegue vender soja, milho, cabeça de gado ou qualquer outra cultura se o nosso proprietário ele tem algum embargo sobre sua área, se ele cometeu algum desmatamento ilegal e não regularizou isso, não consegue mais. Nenhuma empresa que trabalha para o agronegócio hoje aceita se relacionar com um proprietário que, porventura, tem ali alguma ilegalidade, algo que ele se equivocou, cometeu um crime, uma infração, e que ele não buscou regularizar. O problema não é errar, né? Ele erra e se regulariza. O problema é errar e persistir no erro. Esse que persiste no erro, que não regulariza, ele está fora do mercado. Essa lógica que há 10 anos funcionava talvez só para o grande agronegócio, hoje funciona para o médio e até para o pequeno produtor. Todos estão inseridos nessa lógica. Os grandes frigoríficos, as grandes trades, elas não operam com proprietários que porventura tenham irregularidades, porque isso gera uma questão reputacional para a empresa muito grande, e a empresa que responde muitas vezes para conselhos localizados fora do país, em mercados aí desenvolvidos, essas empresas podem acabar perdendo o seu mercado, deixando de operar e perdendo, claro, um grande número de mercado consumidor aí por conta da reputação. Então, a lógica da tributação, ela vem no momento em que a regra do jogo é ser sustentável no agronegócio. Então, não dá mais para olhar para esses dois fatores de forma dissonante. No passado, a gente discutia que era possível. Hoje, já se tornou a regra do jogo. Não tem jeito. Aí você me diz, tá, mas como é que eu equalizo as minhas contas para que a proteção ambiental me permita ter a mesma lucratividade? Bom, primeiro de tudo, pensando em fatores naturais. Se eu mantenho a qualidade do solo, se eu mantenho a qualidade do recurso hídrico, se eu mantenho vegetação no interior do meu imóvel, eu vou ter maior produtividade. É uma lógica muito clara. Se a gente utiliza todo o recurso hídrico ou polui o nosso recurso hídrico dentro da propriedade, eu não vou conseguir utilizar isso para irrigação. Eu não vou conseguir obter uma outorga de uso dessa água. Se eu degrado o solo, esse solo não vai poder ser utilizado a longo prazo. Eu não consigo ter mais de uma safra no ano. Se eu começo a mexer no desmatamento e altero o regime de chuvas, eu diminuo a quantidade de chuvas na minha propriedade e, consequentemente, diminuo a minha produtividade. É claro que eu estou utilizando aqui termos bastante genéricos e não técnicos, até por conta de ser um bate-papo mais informal aqui entre nós, entre dois amigos e todos que estão nos assistindo aqui, mas a verdade é que a lógica natural é muito clara para nós. O Brasil é uma potência do agronegócio por conta dos fatores naturais. Uma vez eu ouvi uma frase... Desculpa, pode falar. Perdão. Fala. Só para te interromper, porque deu um negócio, eu tenho um caso no escritório que envolve mineração, uma interface entre a atuação de uma mineradora e boas práticas ambientais. Então, isso que você falou de existir todo um cenário de mercado em que não há contratação ou negócios expressivos feitos com produtores que desatendem exigências ambientais, isso vale também para atividade mineradora, ou na atividade mineradora tem menos amarras, digamos assim, para cumprimento da legislação ambiental? Ainda tem menos amarras. Eu acho que é um setor que ainda precisa avançar bastante nessa agenda. Uhum. Outras culturas já evoluíram bastante, mas a mineração ainda precisa, e ela tem algumas complexidades que são noticiadas aí no dia a dia, né? Mas ainda precisa. Está se falando em criar algumas certificações, selos
conferidos pelo próprio governo para atestar a origem, a adequação da produção disso lá na ponta. O mais difícil aí é essa fiscalização da produção na ponta, né? Quando isso passar a existir, houver uma fiscalização mais direta do governo aí dessas atividades, eu acho que a mentalidade vai mudar também. Mas a lógica de mercado, a gente sabe que ela não volta, né? A tendência é sempre de avanço. E lá em 2011, 12, que a gente ainda estava falando em instituição do novo Código Florestal, hoje a gente já está falando de grande parte do agronegócio incluído nessa agenda, seguindo essa regrinha aí do jogo. Não tem mais volta e a tendência é aumentar. Então, sim, Masa, vai alcançar a mineração com certeza. E quem trabalha nessa área, a minha dica é já iniciar os procedimentos de regularização, de transformação daquilo que a gente pode chamar de passivo ambiental em ativo ambiental desde já. Porque quem inicia antes sai na frente depois. E aí este produto sustentável, ele tem um valor agregado e pode ser negociado em mercados mais exigentes. Mercados que pagam mais. Transformar o passivo ambiental em ativos ambientais. Essa frase resume brilhantemente o que você está falando, Rafa. É incrível mesmo. Então tem que ter uma mudança de chave, uma nova concepção de como esses estímulos eles são mais efetivos do que simplesmente você aumentar a quantidade de infrações. E, Rafa, eu tenho um compromisso de nunca deixar o convidado falando mais do que meia hora, porque você é um professor muito solicitado, tem a sua advocacia, suas questões pessoais. Embora esteja sendo um prazer incrível ouvir e aprender tanto com você assim, eu tenho uma última pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer. Como que os clientes eles podem fazer jus a esse tipo de benefício tributário com o viés ambiental? Assim, o que precisa fazer? O que eu oriento o meu cliente hoje a fazer para ter direito a esses benefícios? Legal. Eu acho que a primeira coisa, Masa, é buscar uma consultoria especializada na área. A primeira coisa que a gente faz, por exemplo, no escritório, é receber a documentação desse cliente, entender o que ele faz nessa atividade, entender se ele já tem práticas sustentáveis ao longo da sua cadeia produtiva, na indústria, ou se ele pode incluir práticas sustentáveis. Se ele já faz ou se ele pode, se essas práticas elas geram algum tipo de creditamento, seja um creditamento como, por exemplo, de carbono, seja um creditamento florestal ou mesmo um creditamento tributário, e entender ainda se é possível, dentro da lógica da tributação já existente, buscar via consulta à Receita Federal, via mandato de segurança, via Poder Judiciário, algum tipo de benefício que essa empresa, que essa indústria ainda não teve direito, né? Nós vamos pensar aqui no caso, por exemplo, da utilização de material reciclável num escritório de advocacia. Isso, na ponta do lápis, é custo. O papel reciclado é mais caro do que o papel normal. Mas a partir do momento que eu insiro essa lógica na minha atividade, eu estou reduzindo um custo do governo, do poder público, com qualidade ambiental, com melhoria ambiental. Então, por que não buscar, dentro dessa lógica, alguma redução tributária que possa fazer sentido na minha tributação? Olhar lá no lucro no lucro real, se eu não consigo fazer alguma dedução. Há dispositivos legais, por exemplo, que permitem com que você reduza do imposto de renda pessoa física ou jurídica aquilo que se gasta com a regularização ambiental de um imóvel. Será que essa interpretação não pode ser ampliada para outras atividades? Então, assim, eu acho que buscar uma boa consultoria para analisar qual que é o seu cenário, o que você precisa fazer e quanto que isso pode te gerar de benefício lá na frente, é o primeiro passo para o nosso cliente hoje começar a se adequar a essa agenda. E como eu disse anteriormente, quem sair na frente agora, com certeza vai rodar com muitos benefícios lá na frente, quando vários desses instrumentos hoje que estão tramitando no Congresso Nacional serem aprovados. E para fechar, Masa, tem um projeto de lei que eu não vou me lembrar agora o número,
estou falando aqui de improviso, me lembrei agora respondendo a sua pergunta, do nosso querido Luiz Flávio Gomes, que ele, quando deputado, levou um projeto de lei à Câmara, né, criando a regra do compliance ambiental. E um compliance ambiental que vai se aplicar à administração pública e às empresas privadas. Cumpridos os critérios previstos na lei, o próprio poder público reconhece o compliance ambiental dessas empresas e isso gera para essa empresa vários tipos de benefícios. É uma lei super interessante que também está aí prontíssima para ser aprovada. E nos próximos dias a gente vai ter um novo marco de licenciamento ambiental. Imagine você que uma empresa que cumpra critérios ambientais pode ter uma licença de operação renovada automaticamente ou com um prazo de vigência maior, né, mais prolongado aí no tempo. São vários os aspectos que vão surgir com as novas leis e a gente pode sair na frente. Transformando aí, como eu disse, né, passivos em ativos florestais ou riscos em oportunidades. Rafael, o que você deu aqui foi um show, não tem outra palavra. Eu tenho muito orgulho, estou aqui babando, muito orgulho mesmo de ter ajudado de alguma forma no início da sua carreira. Você fala com uma clareza, com uma objetividade invejáveis e um conhecimento de causa que faz todo sentido para o tamanho da formação que você tem. Te agradeço muito, lembrando, gente, que quem quiser entrar em contato para uma consultoria como essa, indispensável para oferecimento de soluções para o cliente, professor Rafael Mates, você encontra no Instagram, rafael.mates, M-A, você deve repetir seu sobrenome soletrando a vida toda, né? Mates, M-A-T-T-H-E-S. Entre em contato com ele. Quem quiser, mande uma mensagem para mim que eu encaminho com muito prazer, porque a consultoria que ele oferece por meio do escritório é a melhor avaliada do Brasil, vale muito a pena e fica aqui o alerta para quem trabalha ou quem reside em lugares onde o agronegócio é muito importante. Aprenda, se capacite, vá atrás do professor Rafael, veja os cursos que ele dá, entre em contato com ele, faça uma consultoria, porque isso é produto, é serviço na sua advocacia. Professor Rafael Mates, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado também pela paciência que nós tivemos um comecinho aí um pouco atrasado. E eu volto a falar com você sobre projetos pessoais aí, Rafa, imediatamente, tá bom? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até a próxima. Obrigado, Mazza. Que honra passar essa meia hora aqui contigo, com todos que estão nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade, viu? Estou muito contente de revê-lo. Valeu, gente. Então esse foi mais um episódio do programa e podcast da Advocacia Tributária. E o objetivo desses programas e podcasts é nós estabelecermos parcerias na advocacia, havendo necessidade de um auxílio em alguma causa que entrar no seu escritório, entre em contato comigo na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram para a gente discutir como que pode se dar essa parceria. E também você sabe que estão abertas as matrículas dos meus 2 cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária como o Advogue para servidores públicos. O link para conhecer mais sobre esses cursos você encontra na minha bio do Instagram e na descrição aqui desse vídeo. Valeu, agradeço pela sua companhia, nos veremos na próxima oportunidade. Boa noite, até mais.